Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado a nossa Mãe, Maria Santíssima. Hoje, 20º domingo do tempo comum, ano C, Dia dos Pais, a liturgia nos oferece como primeira leitura um trecho do profeta Jeremias, em que ele é perseguido e jogado numa cisterna. Por quê? Porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, já havia, no ano 597 a.C., tomado conta da cidade de Jerusalém e deportado uma parte do povo para a Babilônia como escravos, entre eles o próprio rei Joaquim. E o rei Nabucodonosor colocou como rei submisso a ele, na cidade, o tio de Joaquim, que se chamava Matanias, mudando o nome dele para Sedecias. Sedecias deveria submeter-se ao rei da Babilônia, mas ele teve a ideia de rebelar-se contra ele. E Jeremias dizia para ele não fazer isso, porque a salvação dele e daquela cidade estava na submissão ao rei da Babilônia. Aconteceu que o rei da Babilônia fez um cerco em Jerusalém, de modo que já não havia pão na cidade, mas a situação pareceu melhorar quando, no ano 588 a.C., o faraó saiu do Egito e o rei da Babilônia teve que suspender o cerco para cuidar dos egípcios. Era uma época de euforia. O cerco foi suspenso. Vamos encorajar nossos guerreiros. E Jeremias dizia, não, vós não deveis guerrear. Deveis entregar-vos ao rei da Babilônia, porque lá estará a vossa salvação. Guerreando, esta cidade será destruída. O Senhor não está a favor da vossa rebelião. Palavras como essas irritavam o povo. E Jeremias foi lançado numa cisterna sem água, somente com lodo. E ele iria morrer de fome, porque não havia mais pão na cidade. Quem teve misericórdia dele foi um etíope, que foi interceder junto ao rei. E o rei então mandou tirar o profeta da cisterna. O profeta é um homem de controvérsia. Ele gera divisões pelo país, porque aquilo que ele anuncia, embora verdadeiro, os outros não querem ouvir. Parece desagradável. Se um falso profeta me diz que eu, mesmo cometendo pecado, vou para o céu, isso é mais agradável do que um verdadeiro profeta dizer que se eu continuar em pecado, eu vou para o inferno. E é mais fácil para o pecador livrar-se do verdadeiro profeta, que é incômodo, do que converter-se. Assim aconteceu com a pregação de Jeremias. Ele não falava por si mesmo, falava o que Deus lhe mandava, mas a palavra dele gerava divisão. O Salmo 39 faz eco a este castigo de Jeremias na cisterna. O Senhor retirou-me da cova da morte, de um charco de lodo e de lama. Colocou os meus pés sobre a rocha, devolveu a firmeza a meus passos. A segunda leitura é tirada da carta aos Hebreus. No capítulo 11, o autor tinha falado sobre a fé dos antepassados, sobretudo de Abraão, o nosso grande pai na fé. Esses heróis do Antigo Testamento são chamados pelo autor de uma multidão de testemunhas. E nós somos comparados a corredores em um estádio. O corredor tem que deixar de lado todo o peso para se sair bem na corrida. Deixamos de lado tudo que nos pesa e o pecado que nos envolve. Empenhemos-nos com perseverança no combate que nos é proposto, com os olhos fixos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele, em vista da alegria que lhe foi proposta, preferiu a cruz, não se importando com a infâmia, com a ignomínia, e assentou-se à direita do trono de Deus. Ele é o nosso exemplo, e ele é também o nosso alvo. Pensai naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Jesus, à semelhança de Jeremias, foi causa de divisões, até a sua morte. Vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado. Isso nos envergonha. Nenhum de nós sofreu ferimentos para lutar contra o pecado. Nós, então, ainda somos muito longe do que aquilo que Jesus sofreu por nós. O Evangelho hoje apresenta Jesus dizendo que está ansioso,
ansioso por ser batizado. Batizado como? Não é o batismo na água que ele já recebeu de João Batista. Ele está ansioso por ser batizado, ou seja, mergulhado num mar de sofrimentos. É o batismo de sangue. Mas por que ele quer sofrer? Não porque o sofrimento seja agradável, senão não seria sofrimento. Mas porque sofrendo ele vai poder lançar fogo à terra. Que fogo é este? É o Espírito Santo, que só virá depois que Jesus o merecer por nós, com o seu sacrifício do Calvário. Ele tem uma ansiedade de chegar àquela cidade, a cidade de Jerusalém, para lá ser batizado no seu próprio sangue e de lá derramar o fogo do céu. Pensais que eu vim trazer paz à terra? Parece que sim. Nós dizemos no rito de comunhão: Senhor, que dissestes, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Mas aqui ele diz o contrário. Não vim trazer a paz, vim trazer divisão. E a divisão não será apenas entre países, entre cidades, entre partidos políticos. A divisão irá até o seio da família. Numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora, nora contra sogra. Mas como é isso? Jesus vai trazer paz ou vai trazer divisões? Depende da paz que você esteja querendo. A paz que Jesus não veio trazer é aquela que um pintor imaginou como sendo um lago de águas tranquilas. Essa é a paz que o mundo traz. Ninguém se opõe a você, todos aplaudem, tudo vai bem. É a paz do pai, da mãe, dos filhinhos unidos, assistindo a mesma novela de televisão, adorando o mesmo ídolo e cometendo o mesmo pecado. Todos estão em paz, em união. A paz que Jesus veio trazer não é esta. Ela pode ser comparada àquela pintura que um outro pintor fez para representar a paz. Ele desenhou uma cachoeira de águas turbulentas, no penhasco da cachoeira um galho, na extremidade do galho um ninho e dentro do ninho alguns filhotes que eram aconchegados pelas asas da mãe. A paz para este pintor estava naquele ninho, não na cachoeira turbulenta. Jesus veio trazer esta paz. Fora de nós, uma turbulência, oposições, divisões. Dentro de nós, serenidade, tranquilidade, paz. É essa paz que Jesus nos veio trazer. E essa paz o mundo não pode tirar, como também não pode dar. Ela é própria de Jesus e daqueles a quem Jesus quiser dar essa paz. Eu falei de uma família unida em torno do pecado. Vamos imaginar, hoje é dia dos pais, que um pai resolva acabar com essa unidade em torno do pecado. Que o pai diga, aqui em casa não, ninguém mais vai assistir novela. Aí aquela unidade desaparece, aquela paz acaba. Ocorre uma divisão, a esposa se irrita contra ele, os filhos se levantam. Mas como, pai? E aí ele, que é o chefe, é obrigado, se for temente a Deus, a suportar toda a oposição. Ele não pode ceder, porque ele, mais do que ninguém, será responsável pela salvação da família. O dever de santidade é de todos, mas é maior naqueles que têm algum cargo de direção. Quando Pedro recebeu de Jesus o poder de governar a igreja, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Portanto, ele poderia perguntar a todos os pais: tu me amas mais do que a tua esposa me ama? Mais do que teus filhos me amam? E depois de receber uma resposta positiva, e como é difícil dar essa resposta, apacenta a minha família, apacenta os que fazem parte da tua casa, toma conta deles, mesmo que ao tomar conta tu tenhas que sofrer como Jeremias jogado na cisterna. É preciso recuperar o valor da autoridade, porque a autoridade não é tirania, nem é opressão, a autoridade é serviço. Jesus, que é o nosso chefe, nossa cabeça, tornou-se nosso servo, último de todos e servo de todos. Ele não veio aqui para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa é a função do Pai, servir e dar a vida. Não pensem que será fácil o julgamento de um pai. Em igualdade de condições, ele será mais severo do que o julgamento da mãe.
Hoje é dia de nós felicitarmos os pais, mas é dia também de rezarmos por eles, para que eles possam ser fiéis à missão de salvar a si mesmos e a toda a sua casa. Que eles possam dizer como Josué: eu e minha casa serviremos o Senhor. Eu serei o primeiro a servir. Eu tenho que dar o exemplo antes de dar as ordens. Eu tenho que fazer antes de mandar. Se por causa do Senhor nós sofremos oposições, Jesus disse que seríamos felizes. No discurso das bem-aventuranças, há a seguinte conclusão: bem-aventurados sois vós, se vos injuriarem, se vos perseguirem, e mentindo, disserem toda a sorte de calúnia contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu, porque assim fizeram com os profetas que vieram antes de vós. Olhai o que fizeram com Jeremias. Se estão fazendo isto convosco também, é motivo de alegria, não só de aceitação paciente, mas de grande alegria. Mas de onde virá esta alegria? Da esperança que eu tenho de que isso é quase nada em comparação com a glória que Jesus nos reserva. Que Maria Santíssima e seu castíssimo esposo São José, ele que foi o chefe da Sagrada Família, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe, Maria Santíssima.